Olá, eu sou Almeida Neto e nesse vídeo eu trago para você detalhes, provas da conduta para lá de duvidosa daquela imobiliária digital, virtual, Quinto Andar. Quem diria? Esse cara aqui, o advogado Kênio Pereira, que é muito conceituado, especializado na área imobiliária, autor inclusive de várias leis, enfim. No longo da entrevista você vai entender a gravidade do que o Quinto Andar está fazendo. Inclusive o Kênio traz documentos do Ministério Público do Rio de Janeiro, não é, Kênio? Primeiramente o Quinto Andar, né, Almeida? Ele veio de criar uma situação disruptiva. Então, em função da tecnologia, veio colocar que veio revolucionar o mercado imobiliário, mas parece que o pessoal ignora que tem a lei do inquilinato, que é uma lei, né, vigente desde 91, que proíbe a cobrança de qualquer comissão, qualquer taxa do inquilino. Ou seja, de uma certa forma, talvez, eu quero até deixar bem claro que eu espero ter a honra de poder também fazer vídeos com o pessoal do Quinto Andar, porque o canal aqui ele é jornalístico, ele não é jabalístico de jeito nenhum, como muitos por aí, com todo respeito. Muito obrigado por você receber o nosso humilde canal que está começando nesse compromisso com a verdade. E assim, eu me lembro, eu estudo muito sobre você, sobre essas questões. Tem o que? Uns 3 anos que você alerta sobre isso, né? Tenho. Na UAB eu fiz um evento lá, um seminário na UAB, né, que teve a participação da criminalista Daniela Tognoli com o diretor do PROCON, né, de Minas Gerais, o Marcelo Barbosa, fez uma palestra. Eu até entrevistei esses dias, assiste lá. Então o Marcelo Barbosa também colocou lá as questões de Quinto Andar, esclarecendo já há 3 anos que havia uma conduta realmente muito estranha. Primeiramente, né, Almeida? O Quinto Andar ele promete e garante o aluguel. Então promete que o locador pode alugar sem fiador, que ele garante o aluguel. Só que ele coloca na propaganda e no contrato não coloca, em hipótese alguma, nenhuma palavra garantia. Isso em contratos de locação. Ou seja, na prática... administração aqui, não tem uma palavra de garantia. Então, na prática, promete, então... não coloca no papel. Na prática, se o locatário não pagar, o locador... ele não tem essa garantia escrita em nenhum contrato do Quinto Andar. Porque pelo que eu vejo nas propagandas, eu achava, né, que a pessoa que é o proprietário, ela receberia do Quinto Andar, é como se ele fosse um avalista do locatário. Então, na prática, não é assim. Não é só assim, na propaganda. Só propaganda. Tanto é que no evento da OAB, e você colocou uma coisa muito elegante, quando fizemos o evento do OAB, nós convidamos os diretores do Quinto Andar a participar do evento. Sim. Nós convidamos por meio de jornais. Quantos foram? Os convites? Diretores do Quinto Andar, quantos foram? Ninguém compareceu. Sério? Ninguém. Então eu vou ter dificuldades para ouvi-los também. Realmente eu quero colocar à disposição, né, dos diretores do Quinto Andar, porque nós os convidamos até por meio da mídia, né, dos jornais, por rádio. Enviamos uns 6 e-mails para a diretoria para convidar do evento que foi realizado na OAB, que chama-se, está no YouTube, tá? Os Segredos Vendados Quinto Andar na OAB. Então esse evento foi para esclarecer o funcionamento do Quinto Andar, os contratos. São contratos com mais de 200 cláusulas. Então o pessoal fala o seguinte: assine o contrato do Quinto Andar com um clique, né, pelo celular. Só que são 200 cláusulas, ninguém lê isso, né? Então nesse evento nós esclarecemos umas condutas que realmente são muito estranhas nesse aspecto, repetindo. Tipo essa propaganda que não é reproduzida dentro do contrato, tipo o fato de que no evento nós colocamos ações do Quinto Andar, quer dizer, o locador contra o Quinto Andar, cobrando o que é o Quinto Andar, que ele prometeu garantir. E o Quinto Andar na contestação judicial, falando que não garante nada, falando que ele é um mero intermediário e que ele simplesmente seria uma plataforma para aproximar o inquilino, o candidato, do locador. Gente, e isso não garante nada. Isso está escrito em juízo, inclusive, e isso está no vídeo que está no YouTube. Então é só pegar lá Os Segredos Vendados Quinto Andar na OAB para verificar que está provado, né, por documento judicial, que é a postura de negar que há garantia para o locador. Eu quero inclusive dizer para quem está nos assistindo, já pedindo aí para você deixar seu like, seus comentários, se inscrever no canal, eu quero te dizer o seguinte: o trabalho que o Kênio vem fazendo,
ele tem um reconhecimento espontâneo, sei lá como é que eu falo, do Ministério Público do Rio de Janeiro, porque você nem tem contato com eles, mas eles ficaram sabendo e... Realmente o MP, né, do Rio de Janeiro, eles entraram com a ação agora em setembro, uma ação civil pública, e nessa ação, inclusive, está constando, né, a cobrança irregular do quinto andar contra os inquilinos. E como é que seria isso, Almeida, né, para os nossos internautas aí? É o seguinte, o quinto andar, ele cobra de cada inquilino 2,2% do aluguel, né, além de cobrar do proprietário 9% de comissão. Então, antigamente, o quinto andar entrou no mercado, alegando que cobraria comissão baixa de 6%, 7%. Com o passar dos anos, foi aumentando a comissão para 9% dos locadores. Então, cobrar do locador está dentro da lei. Agora, a lei do inquilinato, número 8245, artigo 22, inciso 7º, proíbe terminantemente cobrar qualquer taxa do inquilino. É contra a lei, é vedado. Então, o que acontece? O quinto andar ignora isso, Almeida. Parece que realmente eles não têm uma consciência jurídica. Mas e quem está nos assistindo, por exemplo, se estiver nessa situação, a pessoa tem jeito de pleitear essa devolução do que ela pagou indevidamente? Tem. Indevidamente? Com certeza. E um fato interessante, estou aqui com a ação civil pública, né, do MP do Rio de Janeiro. Essa ação tem repercussão no Brasil todo. E nessa ação, quem está lá confirma que cobra. Mas você que moveu essa ação no MP? Seria o MP do Rio de Janeiro. Aqui em Belo Horizonte, nós fizemos a denúncia para o MP Mineiro há 3 anos. Então, parece que houve repercussão nesse sentido. Fizemos a comunicação para o MP Mineiro por escrito, né, protocolado. Com todo respeito ao MP Mineiro, tá? Com todo respeito mesmo, porque eu admiro, a gente sabe o valor do trabalho dos MPs em geral, mas o MP do Rio de Janeiro trabalhou mais rápido, porque você nem denunciou ele lá, nada. É porque esses vídeos da OAB, né, essa palestra repercutiu todo o Brasil. Né, eu fico muito contente, tem milhares de visualizações na internet, no YouTube, e lá nós damos o roteiro das coisas erradas que o quinto andar faz. Então, nesse caso dessa ação civil pública, repito, que tem repercussão nacional, o quinto andar, ao fazer a sua contestação, tem que a contestação, ele reconhece que cobra e fala que ele administra 185 mil imóveis no Brasil. Uau. Se ele recebe 2,2% de cada aluguel do inquilino de forma irregular, então ele recebe por mês, de forma ilegal, 4 mil, o valor correspondente a 4.070 aluguéis. Puxa vida, isso está o quê? Você já calculou? Se for colocar um aluguel no base de 8 mil reais, de 2 mil reais, quer dizer, é mais de 8 milhões por mês que recebe de forma irregular. E, logicamente, o inquilino tem o direito, primeiramente, de parar de pagar, porque essa taxa não está nem no contrato de locação, e se estivesse, seria ilegal. Então, para de pagar. Segundo, é direito do inquilino pedir a devolução. Poxa. E tem o mais grave, Almeida, que é o seguinte... Mais grave ainda? Mais grave, porque Caramba. o artigo 22 fala, repito, é proibido cobrar do inquilino qualquer despesa ligada à intermediação. E o quinto andar, ao contestar a ação do MP, ele alega que ele cobra por serviços que não tem nada a ver com locação do inquilino. Mas como que não tem? Se existisse o proprietário, o locador, entregando imóvel para o quinto andar, para intermediar, não haveria a possibilidade do quinto andar cobrar essa taxa do inquilino. E de acordo com o artigo 43 dessa lei, essa cobrança é uma contravenção. Isso é um ilícito penal. Mas as imobiliárias tradicionais, elas não fazem esse tipo de cobrança? De jeito nenhum. Sério? Então, de jeito nenhum. Nenhuma imobiliária tradicional, que a lei é de 91. Então, em 91, o Congresso Nacional discutiu essa questão e proibiu qualquer cobrança de forma terminativa em relação ao pretendente de locação ou ao inquilino. E se vier a cobrar do inquilino essa taxa, como está acontecendo, o próprio inquilino pode fazer, no caso, a sua denúncia, procurar MP, e vai poder entrar com a ação, no caso do MP, a ação de caráter penal,
cobrando uma multa de 3 a 12 meses de aluguel a favor do inquilino. Tá, mas me ajuda numa outra coisa que eu não sabia. Eu, por exemplo, eu posso recorrer ao MP? Pode fazer. O MP, ele pode, no caso, mandar para a delegacia o inquérito, como aconteceu esse inquérito civil público no Rio de Janeiro. Aqui tem um inquérito. Então, essa ação civil pública foi precedida de um inquérito civil público. E nesse inquérito, inclusive, o promotor de justiça propôs ao quinto andar um acordo, um TAC, um termo de ajuste de conduta, e o quinto andar se recusou. Então o quinto andar parece que não tem lei para eles em relação à locação, não existe lei. Então eles entendem que a plataforma não está ligada à lei do inquilinato nesse aspecto, que ela pode vir cobrar do inquilino, e repito, isso caracteriza, está muito claro, uma contravenção, e está aqui explícito na ação do Ministério Público, né, que tal atitude é ilegal. Então não é o Kênio falando como advogado, não é o Kênio falando como diretor de imobiliário. Não é uma opinião sua, né? E tem um detalhe, por que eu falo isso com muita convicção, Almeida? Porque eu trabalho com essa área há 40 anos. Meu pai tinha imobiliário, né? Eu continuei, então tem mais de 40 anos que eu trabalho com isso e domino completamente o assunto, né? Participei, inclusive, do grupo que discutiu a lei inquilinato 91. Então, em 91 já era advogado, participei das discussões, e o fato interessante é que, o fato histórico, a lei do inquilinato, a 6649 de 79, ela é que veio a proibir a cobrança de taxa do inquilino. Então, gente, até 1979, o Brasil funcionava assim, as locações. Era 5% de comissão do inquilino e 5% de comissão do locador. Até 79. Olha só. Então, com a lei 6649 de 79, foi proibido cobrar do inquilino isso naquela época. E veio, então, a legislação, e quando chegou em 91, com a lei 8245, passou a ser proibido também cobrar do inquilino a taxa de contrato. Então, a comissão, que é 10%, que é histórica, desde 79, só se cobra do locador. Em 91, ficou mais restritivo cobrar do inquilino. Então o inquilino, fique sabendo que o senhor não deve pagar nenhum centavo imobiliário, em hipótese nenhuma imobiliária. Nada. Nem quinto andar, nem nada. Se alguém foi cobrado, né, pode então recorrer. Será que o PROCON, a gente começou falando do PROCON? Poderia ser no caso, o MP está à disposição, qualquer lugar do Brasil. Ou seja, a gente pode então, enquanto cidadão comum, recorrer ao MP. Ou então, né, o inquilino procurar seu advogado de confiança, ou seu advogado, para tomar as providências, porque caso o inquilino queira, repito, ele deve pleitear o ressarcimento de imediato e parar de pagar essa taxa de 2,2%. Agora, o inquilino querendo, ele pode reivindicar também, baseado no artigo 43, a multa de 3 a 12 meses de aluguel atualizado. Está na lei isso. Então, repetindo, um aluguel de 5 mil, o inquilino pode vir receber de multa 60 mil reais. Caramba, né? Isso está pacífico em relação ao que está na lei. E já existe algum caso que algum inquilino conseguiu isso? Porque isso foi denunciado, agora foi em setembro, Almeida. Sim. Então, é muito recente. Realmente a lei é recente. Não, a lei não, corrijo, a ação civil pública é recente. Essa ação, conforme o MP me orientou, né, tem uma repercussão nacional. Gosto dessa ação que está discutindo, essa taxa de 2,2%, e também, Almeida, a taxa de reserva que o quinto andar cobra do inquilino, do pretendente, quando ele quer que aquele imóvel saia da plataforma de anúncio, ou seja, tem um apartamento disponível para locação e está sendo anunciado, né, para todo mundo ver, e aquele candidato que quer uma preferência, ele paga 10% do aluguel para o quinto andar para retirar do seu site, para ninguém mais procurar aquele imóvel durante o período do cadastro. Tipo uma reserva? Uma reserva, taxa de reserva. Só que um detalhe interessante, essa taxa não tem respaldo na lei, fere também a lei inquilinato, e o fato interessante é que quando a pessoa aluga, essa taxa não é batida no aluguel, quer dizer, ele perde essa taxa. Caramba. E se ele vier a desistir também
da locação, ele perde a taxa. Mas não é possível. Se a pessoa for olhar um imóvel, não for o que ela estava pensando, ela não recebe de volta a taxa? Ela vê o imóvel, ela gostou. Sim. Só que quando ela vai fazer o cadastro, então para evitar que tenha concorrência de outros pretendentes, ela paga essa taxa para que somente o cadastro dela venha a ser analisado. Não, isso eu entendi. Agora, a minha dúvida, a minha indignação é o seguinte: se a pessoa por algum motivo ela não quiser, se ela não recebe de volta o dinheiro. Não, isso está claro. Gente. Essa taxa de reserva está aqui, inclusive, no site do Quintandar, né? Como funciona, então está aqui no site Quintandar. É muita e tem cara as de regras. pau, gente. É muita cara de pau. Agora, um detalhe, Almeida, tem que falar a verdade aqui nesse ponto, que o Quintandar coloca as regras para quem quiser ver. Só que o povo não sabe que isso fere a lei. Então ele coloca, paga a taxa quem quiser reserva. Agora, se a pessoa desistir do cadastro ou se ela vier alugar, ela não recebe de volta essa taxa. Mas mesmo com essa alegação, com essa tentativa, né, de, digamos, ser, entre aspas, transparente, está cometendo uma ilegalidade. Tá. E cometendo ilegalidade, o que me gera uma certa perplexidade como advogado é que o promotor de justiça, o MP, né, convidar o Quintandar para verificar que está cometendo uma certa irregularidade, ele se recusar a corrigir. Então, isso, de certa forma, é uma confissão de culpa, né? Ele está afrontando. E tem a contestação da ação. Essa ação é pública, né? Então, é só a pessoa verificar que eles alegam que seria uma liberdade econômica poder cobrar do inquilino ou do pretendente essas taxas que ferem a lei do inquilinato. Kenny, eu estou pensando uma coisa aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo. Hoje em dia todo mundo, né, muito sem tempo e tudo. Alguma outra coisa que você acha interessante a gente está colocando que a gente não falou ainda? Ou a gente pode encerrar por aqui e de repente... Um ponto que está acontecendo aí, que gera preocupação, que os locadores, sabendo dessa ilegalidade, já tem locador até rompendo o contrato Quintandar para evitar uma ação penal contra ele. Porque o locador, quando ele entrega o imóvel para uma imobiliária, ele autoriza, ele dá uma procuração. E a imobiliária age em nome do locador. E se eu comete esse ilícito, né, que no caso gera ação penal, já tem proprietário, no caso locador, com medo dessa ação que pode repercutir nele, porque o MP, ao entrar com essa ação requerendo a multa de 12 meses, ele pode envolver o locador junto, porque a lei envolve o locador, locatário, né? Então o Quintandar é intermediário e age em nome do locador. Então, teve um caso aqui concreto que me procuraram essa semana, se o locador quiser romper, o Quintandar não tem como cobrar a multa do locador, porque ele deu o motivo desse rompimento em função de descumprir a lei inquilinato. Tipo uma quebra de confiança, né? Uma quebra de confiança, você colocou muito bem. Você nomeia como procurador uma pessoa que você confia, e essa pessoa, o procurador, tem que agir dentro da lei. E o locador, nesse caso, ele tem receio de vir a sofrer essa ação, que é um risco concreto. Então todo mundo está em perigo. O locatário corre riscos, né, de ser explorado, e os locadores mais ainda, né, porque de repente o Quintandar, nessas posturas meio duvidosas, aliás, nessa falta de postura, pode querer, num caso de condenação, querer que o locador pague as despesas, devolva para o locatário, né? O detalhe é que essa devolução caberia o Quintandar devolver, que é os 2,2%, mas você colocou muito bem, Almeida. O Quintandar fala assim, peraí, mas o locador é ele. Então pode criar uma situação jurídica grave. E um fato interessante para terminar: a advocacia mais cara que existe no Brasil é a advocacia criminal. Então imagina um locador que está com seu imóvel tranquilo, vir a figurar como réu na ação penal e ter que gastar uma fortuna com o advogado em função de uma ação penal decorrente de uma infração da lei do inquilinato, e que implica, no caso, o Quintandar, tendo em vista que a cobrança desse 2,2% realmente fere a lei do inquilinato. Isso é ponto pacífico. Só ler a lei para entender. Ok. Gente, eu vou encerrar por aqui para não ficar muito longo, pedindo aí o seu like, seus comentários. Se quiser deixar, pode deixar pergunta, Kenny, para a gente responder no próximo vídeo? Pode. E lógico, faça a sua inscrição aqui no canal também. Kenny, muito obrigado, viu? E um fato interessante, Almeida, caso alguém queira fazer alguma consulta, alguma dúvida sobre isso, colocar meu e-mail à disposição. Por favor, público, né? Sim. O meu e-mail é kenio,
keniopereiradvogados.com.br. Eu vou escrever na tela no final. Então esse e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida sobre esse assunto, estamos à disposição e tem vários artigos nossos sobre o tema no site Kenio Pereira Advogados. Tá ok? Maravilha. Obrigado mais uma vez. Eu estou muito honrado, muito agradecido de você parar a sua agenda. Finalmente chegou o meu dia, gente. Valeu, muito obrigado aí você que ficou com a gente até agora e até o nosso próximo vídeo. Um abraço para todos. Valeu, obrigado.